Fala, rapaziada, Solo Leveling eu não vi o anime, cara. Eu li o mangá do início ao fim. E, pô, a minha opinião sobre ele é eu não gostei. Final é uma merda, cara. Eu achei uma merda porque a minha opinião não é muito válida aqui. Então vamos ver aqui o Bruninho Bandeira. Esse cara é muito foda. Vou explicar aqui. Final desastroso, Solo Leveling explicado. Eu acho que foi um desastre mesmo. Tipo, cara, tinha tudo pra ser bom, mas o final não foi bom. O final não foi bom, pelo menos pra mim. Então vamos lá. Solo Leveling é uma obra que conta com diversos momentos marcantes, conceitos divertidos e, acima de tudo, uma história simples, porém extremamente agradável e satisfatória de acompanhar, principalmente pela sua premissa e sua arte gráfica. Solo Leveling foi alçado ao panteão de maior manhwa coreano da história na visão de muitos, mas quanto mais alto, maior a queda. Pensa num negócio que eu não sei a diferença de mangá pra manhwa. Além de estar sempre colorido. Não vejo diferença nenhuma. Pela regra de metade dos shonens populares da última década, o final de Solo Leveling não foi diferente. Mas como exatamente o final de Solo Leveling conseguiu causar tanta indignação, mesmo a história tendo uma premissa tão simples e fácil de cativar a atenção e o gosto do público? Parecia uma fórmula que não tinha como dar errado. Não tinha não, cara. Muito bom, ela cara. Ainda assim conseguiu. E como muita gente começou a acompanhar Solo Leveling pelo anime, eu acredito que muitos de vocês tenham curiosidade de saber mais sobre esse assunto, então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Você que leu Solo Leveling completo, achou o final ruim? Já coloca aí a opinião de vocês nos comentários. Lembrando que esse é o 5º da nossa série de vídeos. Assim, não ruim, cara. Assim, um determinado capítulo você vai entender que, tipo, não vai ter ninguém pra solar o Son Jinwoo, velho. É foda. Isso aí é que é foda. De Solo Leveling aqui no canal, e no último vídeo falamos sobre como terminou o romance de Solo Leveling envolvendo Sung Ji-woo e os seus interesses amorosos ao longo da série. O vídeo ficou bem legal e vocês podem... Eu acho que, pô, eu li o mangá e não senti. Eu senti que ela aqui, a John Lee, isso, pô, é porque sempre é 3 nomes, né? Essa aqui, a esquerda, a direita aqui, ela era fim dele, quando ele era mais fraquinho. E aí ela viu ele mais parrudão, mas só que ele não sentia a mesma coisa por ela. Agora já a Chá alguma coisa, pô, sempre 3 nomes eu não consigo decorar. Chá ali, aquela lá que é level S. Ali sim, ali ele ficou afim dela, velho. Podem assistir ele assim que esse aqui acabar. Antes da gente começar, você já sabe, já chega solando o botão do like para impulsionar o vídeo. Isso aí, ó. De conferir Importante demais, aí cara. Embaixo para o canal continuar upando de nível, né? Solo levando e você não perder os próximos vídeos de Solo Leveling aqui do canal. Solo Leveling foi uma obra inicialmente serializada em 2016 pelo até então escritor amador Chu Gong. Diferente do que talvez muitos pensem, Solo Leveling não começou como uma obra pensada para ser um grande sucesso. Foi inicialmente pensada por Chu Gong para ser apenas mais uma história simples com elementos de outras web novels que o autor era fã, ou seja, sem grandes pretensões. Porém, o que Chu Gong não esperava era que a web novel que ele criou logo se espalharia pela Coreia do Sul e se tornaria uma verdadeira febre entre os fãs de fantasia. E isso se seguiu até o polêmico final da obra em 2018, quando muitos fãs reclamaram pela conclusão da história ser covarde e preguiçosa. Chu Gong, na época, se desculpou com os fãs, mas revelou que aquele final havia sido pensado daquela maneira desde o princípio. Mas indo direto ao ponto, qual o final de Solo Leveling e principalmente por que ele desagradou tanta gente? O final de Solo Leveling, para aqueles que não estão... Cara, o final de Solo Leveling... Pô, tirei o like, velho. O final de Solo Leveling... Vou deixar o Bruno aqui explicar, mas assim, como ele retorna no tempo, ele volta no tempo, todos os feitos dele acabaram, entendeu? Então, praticamente, tudo que aconteceu, tudo que a gente viu no mangá, né? Vocês vão ver no anime, eu não vou assistir de jeito nenhum. Vocês vão ver no mangá, morreu. Tudo aquilo não existiu, tá ligado? Que ele voltou lá e zerou tudo. Aí, é foda, bicho.
muito por dentro, termina com uma viagem no tempo, ou melhor, com um grande reset do universo da obra. Quase todos os laços, histórias e consequências que vimos ao decorrer da obra, no final das contas, não valeram um valor de nada, cara, é isso mesmo. E isso se deu com o auxílio de uma ferramenta que a obra apresentou, e dessa forma tudo foi rebobinado para um ponto até mesmo anterior ao começo da história. A ferramenta que muitos fãs consideram um deus ex machina é o chamado Cálice da Reencarnação, um cálice sagrado criado pelos poderes do próprio Deus, que é capaz de reverter o espaço-tempo e a causalidade para um ponto de 10 anos antes do seu uso. E assim, a gente, na história, a gente entende que isso aí já foi usado algumas vezes e, tipo, como se ele usasse essa vez aí, seria praticamente a última, se eu não me engano. A última vez que poderia ser resetado o tempo. Porque já foi resetado várias vezes Aí quando chegou nessa parte eu disse, meu irmão, vai dar merda, velho. Vai dar merda, esse final vai ser uma merda. E não o protagonista diferente. da história usou esse cálice após uma guerra que destruiu grande parte do planeta e tirou milhões, ou talvez até bilhões de vidas humanas. Para muitos fãs, a existência desse cálice, ou melhor, o fato dele ter sido usado no final da história, tirou todo o peso da narrativa e das mortes, e foi apenas uma saída covarde que o autor arrumou de última hora por não saber como finalizar a sua própria obra. E eu entendo o motivo das pessoas acharem frustrante, né, uma obra como Solo Leveling ter esse tipo de final, e eu também entendo o motivo de odiarem tanto. Mas dando uma opinião pessoal minha, eu acho que esse acontecimento acaba fazendo muita gente deixar de lado o verdadeiro problema desse final e focam apenas ou focam demais no fator reset. Mas assim, ao meu ver, eu não conseguiria, assim, pô, eu tenho que pensar muito pra achar um final pra Solo Leveling. Porque ninguém consegue bater de frente com o Son Ji-Woo, cara. Ninguém, nem o cara lá dos dragões, que é o último monarca lá dos dragões, que agora eu esqueci. Foi o único que conseguiu ali, pô, dar um gás ali pra ele, pra cansar ele. Mas assim, mesmo assim, o Son Ji-Woo, puta que pariu, o cara ganhou dele. Não foi fácil, mas ele ganhou de boa, tá ligado? Ganhou de boa e aí essas divindades apareceram e tal, e aí ele pediu pra resetar o mundo, para poder voltar 10 anos atrás, muito antes de ter acontecido o surgimento das dungeons e das classes e tal, para poder ele, com a mente do monarca, né, como se só ele voltasse no tempo com a mente do presente. E ele sabia tudo que tinha acontecido. E aí, cara, pô, spoiler pra caramba, né, mas pode fazer o quê? Pra mim, quando eu penso no final de Solo Leveling, a palavra que vem à minha mente é algo como mal executado. A obra até parece sim ter sido pensada para ter esse final, como o próprio autor disse, e uma prova disso são as dungeons instantâneas do sistema, que mostram versões distópicas de lugares reais, como por exemplo o Castelo Demoníaco, que nada mais é do que um aglomerado de 100 realidades que recriam cenários pós-apocalípticos da Coreia. Mas a forma como o final foi executado, pra mim, é completamente longe do ideal. A obra apresenta vários conceitos, ideias, até uma mitologia própria daquele universo no final da obra, mas todos esses conceitos são executados de maneira desleixadas e às vezes eles são simplesmente esquecidos pelo roteiro para a história continuar. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Durante a luta entre Sun Jin-woo e os monarcas, o protagonista conseguiu ferir gravemente e até matar um deles, que foi a Monarca das Pragas. Mas com isso a obra criou um problema. Alguns capítulos depois é mencionado que todos os monarcas possuem formas verdadeiras ou corpos astrais, sendo que essas formas são os monarcas em suas próprias essências divinas, sendo os seus auges. Mas peraí, onde estava o corpo astral da Monarca das Pragas? Por que ela não usou contra o Sun Jin-woo para evitar a sua própria morte? Cara, é uma coisa, hein? Eu não tinha pensado nisso, não. Mas é verdade, porque cada um tinha um corpo astral. E ela, tipo, ela não tinha ninguém. Ela morreu e, tipo, morreu e acabou-se. Ela era, acho que era a rainha dos insetos, alguma coisa assim, porque Beryl ficou em dúvida se, sei lá, alguma coisa assim, deu uma doideira na cabeça de Beryl. Eu acho que ela é a monarca dos insetos. E é verdade mesmo, pensando bem, isso aconteceu e foi um furo danado, hein?
Ou melhor, por que os monarcas simplesmente não usaram as suas verdadeiras formas para acabar rapidamente com a luta contra o Sun Jin-woo? Outro conceito que também havia sido mostrado antes, mas que foi esquecido para a história continuar, foi o fato de que monarcas apagam seres do próprio tecido da realidade, como quando o monarca das presas apagou uma das sombras da realidade. Mas então, por que elas não apagaram o corpo do Sun Jin-woo quando eles tiveram a chance e evitaram a vinda do monarca das sombras para esse mundo? Afinal, eles sabiam que, uma vez que o monarca das sombras habitava aquele corpo, ele poderia surgir quando bem entendesse, mesmo que o seu hospedeiro tivesse morrido. Então a melhor saída seria apagar por completo o corpo do Sun Jin-woo da existência. Vocês não já tinha pegar acabado a aí. lógica? Os monarcas que mencionamos antes são tratados como deuses criados para destruir o universo, mas esses mesmos monarcas foram tão subutilizados que eles pareciam os completos idiotas na sua luta. Quem não sabia o que sabia o que fazer. Na verdade, alguns dos monarcas nem mesmo recebem nomes, o que deveria ser o mais básico para um personagem ser um personagem, vamos dizer assim, né? Já em contrapartida aos monarcas, somos apresentados aos governantes durante a obra. E mesmo que esses, em teoria, tenham sido apresentados antes dos próprios monarcas, eles conseguem ser tão ou até mais subutilizados que os outros, mal tendo diálogos para si. E isso mesmo que eles tenham participação fundamental na mitologia daquele universo. Cara, é isso que eu tô falando. Eles são inúteis na obra. Tipo, só tem Sun Jin-woo é o núcleo principal, é o núcleo secundário e o resto das coisas acontecem aleatoriamente, ou tanto faz se aconteceu ou não, pra poder o Sun Jin-woo ser ele, tá ligado? Ser o fodão da história toda. Tipo, é só colocar o Sun Jin-woo pra ser foda. A história toda é só isso, cara. Aí você vai percebendo isso, mas você vai aceitando, porque se eu não me engano são só 200 capítulos. E aí você vai relevando. Mas você pega... E aí pronto, aí culmina com o final porcaria do caraca, velho. E até no cálice da reencarnação falado anteriormente. Mas para não ir muito longe, os caçadores de rank nacional e de rank S foram mencionados como os humanos que sobreviveriam à guerra, e por isso não seria nada estranho eles terem pelo menos algum destaque no final, correto? Bom, esses caçadores foram resumidos a um simples poema de rodapé. Então galera, esses são apenas alguns problemas que evidenciam o que eu acho. Eu não necessariamente vejo o reset do universo de Solo Leveling como o grande mal desse final. Para mim, o grande mal do final de Solo Leveling é ele ter apresentado diversos conceitos divertidos, mas jogar todos eles fora simplesmente por não saber lidar com eles. É verdade, eu não sabia, cara. A impressão que eu tenho é que o autor da obra não soube lidar com o cenário que ele mesmo criou, ele não soube lidar com a mitologia daquele mundo, com os personagens, os poderes e com os próprios conceitos em si. Os monarcas, tirando um deles, que era o Imperador Dragão, todos os outros receberam tratamentos dignos de personagens de fundo. Os governantes nem mesmo tiveram seus núcleos estabelecidos de maneira concreta. E os personagens secundários completamente esquecidos e jogados de lado. Pra mim, esse é o verdadeiro problema do final de Solo Leveling. Mas isso torna Solo Leveling uma história ruim? Esse final apaga toda a história que ela construiu? Na minha opinião, não. Mesmo com tudo isso que eu mencionei, a gente não pode esquecer qual a principal proposta que Solo Leveling sempre teve: ser uma obra simples, porém satisfatória e com entretenimento. E pra mim, a obra entrega tudo isso e muito bem no seu começo e meio. Isso aí, começo e meio, mas quando ele já começa ali, tipo, subindo ali a categoria dele e tal, e vai quase chegando ali ao Monarca, descobrindo descobrindo todo o sistema, toda a forma ali do porquê ele evolui, e ele volta lá pra Dungeon Dupla e encontra novamente a estátua e tal. Quando chegou dali pra frente, meu amigo, é ladeira abaixo, cara. É ladeira abaixo. Mas ainda dá pra ler, tá ligado? Dá pra ler ainda. Porque você quer saber o que é que vai acontecer. Mas dali em diante, meu irmão, não faz mais sentido muita coisa, cara. E muita coisa fica em aberto. Personagens que, tipo, eram pra ser fodões, na mão do Sunji, pô, vira inseto, cara. E aí perde a graça, mas quando tem um Imperador Dragão, é o único cara que bate
valendo nele. É o único cara que rivaliza legal. Mesmo que o final tenha esses vários problemas, ele ainda consegue entregar um pouco disso pra gente. Além disso, Solo Leveling posteriormente também ganhou seus tão famigerados extras, que muitos pensam ser o tal spin-off de Solo Leveling Ragnarok, que eu sempre menciono nos vídeos aqui do canal. E os extras de Solo Leveling, pra mim, fazem a diferença de uma maneira simplesmente gritante, principalmente na novel. Os extras vieram meses após o fim da novel lá em 2018 e trouxeram várias conclusões para as pontas soltas que a obra deixou anteriormente, e eu acho que ela é quase uma redenção para o reset que teve no universo da obra. Vários personagens anteriores aparecem e criam novamente laços com o protagonista. Podemos ver o Sun Jin-woo numa linha do tempo. Se tivesse acabado aí, sua própria família acabou, e segue cara. a sua vida, mesmo que os governantes falem sobre as consequências dos seus poderes naquele mundo. Inclusive, eu acho que eu não mencionei anteriormente, mas o Sun Jin-woo continua com todos os seus poderes no pós-reset, já que ele é uma entidade que vai muito além do espaço-tempo. Então, para aqueles preocupados com isso, podem ficar tranquilo, porque a força do protagonista da obra não diminui, muito pelo contrário. Mas enfim, agora eu quero saber de vocês aí nos comentários, o que vocês acharam sobre o final? O final pra mim era naquela parte onde ele encontra a Chá, quando eles são adolescentes novos, sei lá, alguma coisa assim, que ele encontra ela, cara, ali o final perfeito, acabou-se, mas aí ele ainda continua. E ele vai, ele volta, passa 22 anos, né? Eu acho que ele passa... tipo, aqui, a diferença no outro mundo lá, o mundo espiritual, vamos dizer assim, funciona de um jeito, né? O tempo funciona de um jeito e aqui funciona de outro, mas parece que passou 22 anos. E ele lutando e matando todos os monarcas novamente para ninguém invadir a Terra, para ninguém... para nenhum portal aparecer, para todo mundo, tipo, ser normal. Isso de monarca, de level, de dungeon, de masmorra, essas coisas nunca aconteceram depois que ele retornou e destruiu tudo. Mas pra mim o final, cara, seria ele encontrando ela adolescente lá e, pô, acabou-se. Ótimo. Mas... E ainda tem a novel, né, que tem o filho dele e acontece algumas coisas, muito massa. Mas era como se começasse uma nova história, uma continuação. Porque o Ygritte luta com ele e ele não consegue vencer e diz assim, ele ainda não está pronto. Acho que a voz de Son Jin-Hoon fala, ele ainda não está pronto. E acaba. Ficou em aberto novamente. Então o final pra mim seria só ele encontrando a Chá e, cara, acabou-se. Não precisava mais de nada, cara. Solo Leveling, pra quem leu, obviamente, né, a história completa. E se vocês têm curiosidade de saber mais sobre o que aconteceu após o reset do universo, deixa aí nos comentários. Eu falei agora, cara. Um vídeo aqui no canal sobre esse assunto também. E agora eu vou recomendar pra vocês o meu último vídeo de Solo Leveling, que vai aparecer na tela agora pra você ir lá assistir sobre como terminou o romance de Solo Leveling. Pô, mas, cara, ele ficou com a Chá. Eu já vou adiantando. Ele ficou com a Chá e a outra gostava dele, aparentemente gostava dele. Depois foi embora, se aposentou e pronto. Depois ela nem aparece mais. Acabou-se. Resumiu o vídeo do Bandeira aqui. Então deixa aqui nos comentários o que é que tu achou. Se você viu aqui o Solo Leveling, leu o mangá, deixa aqui embaixo nos comentários, cara. Porque eu quero saber a tua opinião. Beleza? Até o próximo vídeo aí.